Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues, e nós vamos continuar na nossa maratona de entender a banca FCC. A banca FCC foi a escolhida para fazer o concurso do Cefaz Santa Catarina, e nós estamos utilizando exatamente essa prova do Cefaz do Maranhão, feita pela FCC, como ponto de partida para nós analisarmos a banca. Nós já vimos, por exemplo, nós estamos fazendo vários momentos com vocês, vários tópicos em gravações diferentes. Já vimos voz passiva, vamos falar agora da correlação de tempo e modo, tá? Que é um assunto extremamente importante, é uma questão difícil e longa, tá? Sempre cai na FCC, essa correlação de tempo e modo, e eu vou pegar uma questão bastante complicada, propositalmente complicada, em que a banca pede, ao mesmo tempo, a correlação de tempo e modo, que já não é algo tão simples, mais concordância verbal, tá? Então, vamos ver essa questão? A questão é a seguinte: correlação mais concordância verbal. O enunciado diz: quanto à concordância e à correlação entre tempos e modos, então, dois assuntos, correlação e concordância. As formas verbais estão adequadamente empregadas na frase. Então, primeiramente, sobre correlação de tempo e modo, é um assunto de respeito à conjugação dos verbos. Quando você escreve um período, principalmente um período composto, tá, as orações individuais têm seus respectivos verbos. Entretanto, para uma boa escrita, nem todo tempo verbal é compatível com qualquer outro tempo na oração seguinte. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha nesse quadro resumo, é um quadro resumo das principais correlações corretas. Por exemplo, compraria uma casa se tivesse dinheiro. Essa frase ou esse texto está bem coerente contra a correlação de tempo e modo? Está. Uria, que é o futuro do pretérito, ele combina perfeitamente com o pretérito imperfeito do subjuntivo, a desinência ria com a desinência SSE, por exemplo, que é típica desinência do pretérito imperfeito do subjuntivo. Deixa eu falar uma frase errada para você comparar. Observe. Eu compraria uma casa se tiver dinheiro. Não. É impossível você usar o futuro do pretérito com o futuro do subjuntivo, entende? Não soa bem. Tá? Ou, uma outra correlação ruim. Compro uma casa se tivesse dinheiro. Também não é compatível o presente com o pretérito imperfeito. Então, as correlações são várias, né? Aqui eu fiz um resumo das mais utilizadas nos concursos públicos. Basicamente, duas correlações se destacam, tá? Nesse jogo de correlação entre o modo indicativo e o modo subjuntivo. Então, no modo indicativo, bastante compatível, como eu acabei de falar, o futuro do pretérito do indicativo, uria, com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá? Não necessariamente nessa ordem, pode ser invertido. Se tivesse, compraria, compraria se tivesse. A outra correlação bastante comum é usar os dois futuros, dos dois tempos, dos dois modos. O futuro do indicativo com o futuro do subjuntivo, ficar tudo para o futuro. Então, comprarei uma casa se tiver dinheiro. Ótima correlação também. E aí entra um coringa, que é o tempo presente. O tempo presente do indicativo, tá, é um tempo, inclusive, primitivo, ele serve de base para outras conjugações, para outros tempos verbais. Então, o presente ele é bastante compatível, tá, com o futuro. O presente do indicativo, o presente do subjuntivo, presente com presente, tá, e também o presente com o futuro. Tá claro? Essas são as correlações mais frequentes, mais cultas, enfim. Há outras, se você abrir uma gramática, evidentemente, há inclusive correlações estilísticas que são utilizadas com efeitos de sentido variados. Muito bem, no caso, estamos falando aqui, focando concurso público e FCC, sabemos que essa banca ela trabalha muito com esta tabela, ou seja, com essas correlações mais óbvias, mais importantes, mais comuns, tá, e corretas. Então, esse é o lado da correlação. E ao lado da concordância. A concordância, tá, no caso, o enunciado não diz se a concordância é nominal ou verbal. Mas, normalmente, a FCC ela foca a concordância verbal, ou seja, e já parece que sim, porque já fala das formas verbais. Então, concordância verbal é a relação entre o verbo e o sujeito e verbo. Então, aí requer o aspecto da análise sintática. O foco aqui é localizar o sujeito e ver se o verbo está concordando com ele em pessoa, né, primeira, segunda ou terceira, e principalmente em números, está no singular ou no plural. Então, vamos a cada alternativa. Tem que ter haverá uma correta quanto aos dois aspectos. Vamos ver? Alternativa A. Eu já coloquei aqui alguns aspectos importantes para nós. Coloquei em vermelho, por exemplo, os sujeitos para nos facilitar.
E coloquei em negrito, sublinhado negrito, as desinências ou conjugações dos verbos, tá? Para a questão da correlação. Então, a alternativa A diz: as anedotas não surtiriam grande efeito caso não venham a contá-las quem tem esse dom especial. Note que, do ponto de vista da correlação de tempo e modo, nós temos surtiriam, que é uria, que é o futuro do pretérito, se associando ao presente do subjuntivo, o que não é adequado. Note que, inclusive, soa estranho para nós. Não é uma boa correlação. O futuro do pretérito, ele está muito bem, ficaria muito bem, se lá fosse o pretérito imperfeito e não o presente do subjuntivo. Então, as anedotas não surtiriam grande efeito caso não viesse. E aí há o efeito concordância, há o erro sobreposto. Há dois erros ali no verbo, né, vir. Não só a conjugação, em termos de tempo, tá, que o correto seria o pretérito imperfeito, mas também, deixa eu voltar um pouquinho, ó, este plural. Por quê que este plural está indevido? Porque o sujeito, tá, o sujeito do verbo vir é quem tem esse dom especial, tá, que vem em seguida, ou seja, o sujeito posposto. Então, não há motivo para aquele verbo estar no plural, certo? Se nós formos pensar em termos de ordem direta do texto, observe como eu fiz aqui para ficar um pouco mais coerente. Nós temos concordância errada. Por quê? Aqui a concordância está ok. As anedotas não surtiriam. O verbo está no plural, concordando com anedotas. Vamos pensar só o lado da concordância primeiro? Tá? Não surtiriam um grande efeito. Caso, aqui é uma nova oração, caso, tá? Quem tem esse dom especial não venha a contar as anedotas, a contá-las. Então, caso quem, toda essa expressão, quem tem dom especial, é o sujeito do venha. Então, o verbo tem que estar no singular. Então, há erro de concordância no verbo vir, na segunda oração, e há o erro de correlação, há o duplo erro na alternativa A. Muito bem? Vamos para a alternativa B, sempre com essas duas matérias, tá? Vamos lá, pessoal. Alternativa B, eu já coloquei em vermelho, tá? Os sujeitos. Note que eu tinha destacado na alternativa A que o quem era o sujeito. É muito comum este pronome ser o núcleo da expressão que funciona como sujeito na oração. Na verdade, é o quem tem esse dom especial, a estrutura toda, seria o sujeito. Eu estou destacando o quem como o principal ou núcleo deste grupo. O mesmo ocorre aqui no quem conte. Sempre se ouvirão risos na plateia. Aqui aparece a partícula C. A partícula C com o verbo transitivo direto é um caso clássico de voz passiva sintética. Qual é o sujeito passivo aqui? Risos serão ouvidos. Então, nós temos aqui risos, sempre se ouvirão risos. Risos serão ouvidos. O verbo está no plural, a concordância do primeiro verbo, o verbo ouvir, está correta no plural para concordar com o sujeito risos. O verbo está no futuro do indicativo, né? O futuro do presente, ouvirão, eles ouvirão. Está claro? Então, ouvirão, concordando com risos. Então, sempre se ouvirão risos na plateia. Até aí, não há erro algum, nem de concordância, nem da conjugação do verbo. Quando quem conte, aí nós só temos um problema de correlação, ou não. Olha, como eu disse, o presente do indicativo, ele é muito comum ser usado com o futuro do subjuntivo. Tá? O presente é um coringa, você pode achar ali que ainda não tem um erro ali. E, de fato, não há, porque sempre se ouvirão risos na plateia quando quem conte as anedotas se dispuser do talento que isso demanda. Então, o que nós temos aqui é uma questão correta. Do ponto de vista da correlação de tempo e modo, porque eu disse, e a gramática permite que o presente sirva como base de correlação, tá, com o presente. Com o presente, você tem o conte, tá, certo? E tem dois futuros. Sempre se ouvirão quem se dispuser do talento. Ou quem o C por minha conta, desculpa. Quem dispuser do talento. Tá? Então, eu tenho aqui futuro com futuro e o presente associado. Exatamente uma correlação permitida pela norma culta. Então, do ponto de vista da correlação, está correta.
Do ponto de vista da concordância, idem. Por quê? Por que o segundo verbo está no singular? O conte está no singular? Porque o sujeito está aqui. Quem conte? Quem? Né? Então, o quem é o sujeito neste caso, e o quem também fazia parte do sujeito no caso anterior. Está claro? Então, aqui nós temos já a alternativa correta, a alternativa B. Nós vamos agora ver a C, D, E, para confirmar que a B está correta. Muito bem, vamos agora para a alternativa C, D, E, e vamos analisar e ver o porquê dos erros. Será que é só correlação, ou só concordância, ou ambos? Vamos olhar. O que está em negrito, sublinhado, são os verbos e suas correlações de tempo e modo, e o vermelho, as indicações de sujeitos, ok? Bom, as anedotas passam a perder. Sujeito, as anedotas, o verbo no plural corretamente. Quanto à concordância dessa primeira parte, não há o que dizer, está correta. E passam a perder é uma locução. Essa locução, tá, ela tem um verbo auxiliar no presente. Porém, a ideia é de futuro, né? Passam a falar, passam a perder, é algo que começa no presente e se desdobra ao futuro. Existe essa noção de presente com continuidade futura. Portanto, ela não será compatível com verbos do passado, por exemplo. Está claro? Os verbos seguintes devem estar no presente ou no futuro. Então, vamos dar uma olhadinha. As anedotas passam a perder parte substancial de sua graça sutil, caso não... Pois já deu problema. Por quê? Porque é o que eu falei sobre a correlação de tempo e modo. Tá? Você tem aqui ressaltar-se. Deixa eu tirar o M. Tem outro problema associado, que é a concordância. O SSE é a desinência típica do futuro, do futuro? Não, é do pretérito. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito não se associa a presente. Tá? Então, aqui a correlação já está errada. Tá? Passam a perder, que essa noção de presente com continuidade futura, não é compatível com o futuro do pretérito. Tá? Desculpa, com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Portanto, já há um erro de correlação, mas há um outro erro ainda nesse verbo, que é a questão da concordância. Porque qual é o sujeito, os bons narradores, tá, ressaltassem, tá, ressaltassem, ou seja, a graça, ressaltassem a graça. Então, colocando em ordem, tá, aqui, certo, nós teríamos algo mais ou menos assim. Eu reescrevi para vocês sentirem. Concordância errada. Caso os bons narradores não ressaltassem a graça. Claro que também não pode ser o ressaltassem. Como é que ficaria bom, então, se nós fôssemos colocar, tá? Ali eu estou apenas colocando para vocês, ressaltando a questão da concordância. Mas em termos de correlação, ficaria melhor ainda se fosse casos os bons narradores não ressaltarem. Ficaria melhor ainda para concordar, tá, com a flexão da frase anterior. Tá? Então, concordarem, ressaltarem, falarem, isso é o futuro, tá, do subjuntivo, que é compatível com a ideia de presente e futuro que há na locução passam a perder. Portanto, há dois erros sobrepostos. Tá? Correlação errada. A ideia de futuro, de presente e futuro que existe na expressão passam a perder, não é compatível com ressaltassem. Seria compatível com ressaltarem. E há, sobrepostamente, o erro da concordância. Tá? Ali deveria ser um plural e no original está no singular, porque o sujeito são os bons narradores. Muito bem? Alternativa C. Problemas? Quais? Já sabemos que a correta é a B. No que diz respeito à correlação de tempo e modo, nós temos sente, tá? Depois contar, enfatize, muito parecida com a questão de cima. Eu tenho aqui presente, tá? E aqui o tivesse. O presente do indicativo e do subjuntivo, o presente, não é compatível com tempos do passado do subjuntivo, como o pretérito imperfeito. É algo muito próximo ao que aconteceu na alternativa anterior, tá? A incompatibilidade dos dois tempos. E há o acréscimo também de erro de concordância verbal. Aqui eu tenho a partícula C, a passivadora, porque o verbo sentir é transitivo direto. Então, os efeitos de uma boa anedota são sentidos por alguém. Então, sentem-se logo os efeitos de uma boa anedota. Ainda está com um problema adicional,
de concordância. Então, nós temos aqui, primeiro, uma correlação ruim de pretérito imperfeito com presente, muito parecida com a mesma correlação ruim do mesmo pretérito imperfeito com o passam a perder com noção de presente e futuro. Adicionado a isso, tá? Nós temos aqui também a concordância errada. Ali a minha sugestão, eu esqueci de colocar a sugestão em cima, né? Lá na alternativa C eu comentei. Ficaria melhor se fosse ressaltarem, por exemplo. E aqui um tenha, manter tudo no presente, ficaria interessante. Quer ver? Sentem-se logo os efeitos de uma boa anedota quando aquele que a contar enfatize toda a graça que ela tivesse, não, que ela tenha, né? O que ela tiver, pode ser o futuro também. Tá? Então, tenha ou tiver, lá ressaltarem, são as possibilidades de reescritura, tá? Corretas para manter a correlação correta em norma culta. Muito bem, então, sempre dois erros, o erro da concordância e o erro da correlação. E, por fim, a alternativa E. Começa com se atribuíssem, ou seja, se com conjunção condicional, e este se, partícula passivadora, verbo atribuir é algo a alguém, verbo transitivo direto e indireto. A graça é o sujeito passivo. Então, se a graça fosse atribuída, então eu tenho uma voz passiva. Na voz passiva sintética com partícula C, o sujeito posposto está aqui, a graça das piadas. A graça das piadas é o sujeito, eu destaquei apenas o núcleo. Então, o verbo tem que ficar no singular. Não existe esse plural, porque o sujeito é graça. Então, já tem um erro de concordância aqui. Tá? E eu começo com um pretérito imperfeito, o mesmo que não ficou bem nas duas questões anteriores. Tá? O pretérito imperfeito combina muito com o futuro do pretérito, com iria. Né? Então, eu casaria se quisesse, que se pudesse, eu compraria uma casa. Seria uma ótima correlação. E vocês vão ver que há um problema também de correlação mais à frente. Bom, se atribuísse a graça das piadas apenas a elas mesmas, ignorar-se-ia. Na verdade, aqui, nós temos problema aqui, ignorar-se-ia. Tá? Mas também há outro, são muitos problemas aqui. Há também um outro problema de concordância, o verbo ter. Note, deixa eu voltar aqui, ó, que da maneira como está escrito, tá, o papel fundamental que tem os contadores. Os contadores têm um papel fundamental. Qual é o sujeito dessa oração? Os contadores. Então, o tem que estar no plural. Qual é o plural do verbo ter na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo? Acento circunflexo, correto? Acento diferencial. Então, há dois erros de concordância, tá? Algo que nas outras questões não havia tantos, tá? Os dois verbos conjugados errados, tá? Do ponto de vista da flexão de plural, né? Uma tem plural, não deveria, outra deveria ter o plural. Além disso, há a questão ignoraria, tá? Então, ignorar-se-ia, aqui uma mesóclise, né? O uria está desmembrado com o pronome se no meio, tá? Então, não ignorar-se-á. Ignorar-se-á é ignorará, que é o futuro do presente do indicativo. E nós devemos colocar no futuro do pretérito, para combinar com SSE. Então, duplo erro. A concordância errada, o correto era atribuir-se, e os contadores têm, e a correlação de tempo e modo errada. Né? Uria com SSE e não urá, tá, ok? Em termos de desinência. Então, olha o tempo que nós demoramos para analisar cada item. Essa questão ela é uma questão mega importante, ela é complicada e merece que você olhe pausadamente. Quando o enunciado diz para você que quer que você avalie correlação e concordância, X e Y, você tem que exatamente criar, né, esse protocolo de olhar a cada questão pelos dois métodos. Tá? Coincidentemente, há erro tanto em concordância quanto em correlação em todas as alternativas. Tá? Poderia ser, por exemplo, uma alternativa com correlação correta e concordância errada ou vice-versa. Então, isso não é garantia. Vai ter sempre um erro de correlação e concordância? Não, pode ser que um ou que o outro, né, não tenha. Então, você tem que tomar cuidado e ver com muita calma. É uma questão clássica da FCC. Tá ok, queridos? Então, fiquem atentos a ela. Nós vamos, daqui a pouquinho, voltar com mais dicas da FCC, aprofundando essa banca importantíssima. Tá ok? Até mais. Tchau, tchau.